Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Na carta de Paulo, escrito aos irmãos em Roma, Romanos, no capítulo 10, no verso 9, diz assim: Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Meus irmãos, eu queria partir disso para conversar sobre uma pergunta que acredito eu que desde sempre a humanidade buscou resposta, e a pergunta é: como viver para sempre? É verdade que alguns buscam essa resposta, outros têm medo dela, preferem não fazer a pergunta, não se aprofundar sobre. Entretanto, eu acredito que a pergunta deveria ser outra. E deveria ser, talvez, no meu ponto de vista, por que morremos, né? Por que morremos? E por que temos este prazo de validade? E gostaria, claro, de responder esta pergunta na perspectiva cristã. E na perspectiva cristã, houve um tempo, quando este tempo a humanidade era ainda só o primeiro casal, Adão e Eva, e naquele início houve um tempo em que a humanidade, o casal Adão e Eva, eles viviam eternamente. Não que Deus tivesse criado a eternidade intrínseca no casal, mas eles obtinham através do fruto de uma árvore chamada Árvore da Vida. Isso está relatado em Gênesis, no capítulo 3, no verso 22. Neste período, Adão e Eva moravam no jardim, na região do Éden. Eles viviam em paz, todo o planeta desfrutava de uma completa harmonia. Era uma realidade bem diferente do que nós vemos hoje. Entretanto, aconteceu alguma coisa que foi rompida, essa paz completa, essa harmonia completa, a possibilidade do homem viver eternamente. E o que aconteceu? Aconteceu que o homem e a mulher, eles cometeram um pecado, e o pecado é o pecado da desobediência. Desobedeceram uma instrução divina. A instrução era que o homem não podia pegar do fruto de uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal. A partir da hora que o casal toma posse deste fruto, eles então desobedecem uma ordem divina, e por desobedecer a ordem divina, a primeira punição por esta desobediência, ou o primeiro reflexo que houve, foi que o homem e o casal, que eram próximos a Deus, ligados a Deus, e Deus passava todo dia, no final do dia, para conversar com o casal. Esta relação, este relacionamento, ele é rompido. Então, quando é rompido o relacionamento entre a criatura e o Criador, então a criatura fica desligada do Criador. E se o Criador é fonte de vida, quando a humanidade fica desligada, ela passa então a viver um estado chamamos de morte eterna, ou então desligado de Deus. O segundo reflexo, a segunda recompensa por este pecado, é que o casal é tirado deste jardim, na região do Éden, e neste jardim é onde eles tinham acesso à árvore da vida. Então, fora do jardim, não podendo mais pegar do fruto da árvore da vida,
eles então passaram a morrer. Então o homem perde a sua eternidade e passa a ser mortal a partir deste momento. Então a resposta da pergunta de por que morremos e por que temos prazo de validade é porque nós, na figura de Adão e Eva, nós pecamos contra Deus. Nós perdemos o relacionamento com Deus. Nós estamos distantes de Deus, desligados de Deus. E por isso passamos a morrer. Mas há uma esperança, há um motivo de alegria, há um caminho para esta restauração, há um meio de voltarmos a ter paz com Deus, há um meio de voltarmos a desfrutar da eternidade em um lugar belo, de paz, com harmonia total. Sem entrar em questões teológicas, este meio, esta esperança, este caminho é Jesus, o Cristo, que significa o enviado. E Ele é o enviado do Criador, de Deus o Pai, para restaurar esse relacionamento entre a criatura e o Criador. Ele mostrou, enquanto esteve nesta terra, que Ele é o caminho, que Ele é o meio, por meio dos seus milagres. Ele ia realizando milagres e a humanidade ia compreendendo quem Ele é, mas também por sua morte e ressurreição. Lá em Mateus, no capítulo 27, dos versos 51 a 54, nós temos um belíssimo relato. Quando Jesus então entrega o seu Espírito, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram com grande temor e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Em Atos, no capítulo 3, nós temos um relato de um milagre maravilhoso, onde Pedro e João, no nome de Jesus, curam um coxo. Em Atos 4, nós vamos ver um discurso, um relato, onde Pedro está contando para os líderes de Israel o que aconteceu ali. E está lá no capítulo 4, no verso 10, e diz assim, a partir do 10: saibam, senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que o coxo, está curado. E no verso 12, olha que maravilhoso, diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E agora eu faço a pergunta: quer viver eternamente? Quer viver para sempre em um lugar de harmonia, paz, felicidade, onde não haverá tristeza, angústia, medo, aflição, depressão, pavor? Reconheça que lá no princípio, na figura de Adão, nós pecamos contra Deus e fomos então desligados de Deus. Arrependa-se dos seus pecados,
confesse com a boca que Jesus é o Senhor e com o coração creia verdadeiramente que Deus o ressuscitou dos mortos e será salvo. Salvo porque Jesus é o que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para através dele, nos ligarmos de novo a Deus. E esse Jesus, ele nos deixa uma promessa belíssima, que está lá no Evangelho escrito por João, capítulo 14, no verso 3. Voltarei. Quando Cristo morre, ele ressuscita e ele tem sua ascensão a Deus o Pai. Mas a promessa é: voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Creia que Jesus, ele nos levará para vivermos a eternidade com ele, onde não existe morte, nem luto, nem pranto, nem dor, nada desta tristeza e desse caos que aqui existe. Estaremos para sempre com o nosso Senhor na Nova Jerusalém, vivendo a eternidade com ele. Deus abençoe.